vamos saber da situação dos hotéis aqui em Brasília com a Josiane. Pois não, Josi, boa noite. Oi, Henrique, boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham. Essa situação causa um verdadeiro efeito cascata, né? As companhias vão cancelando, os voos vão sendo cancelados e as pessoas precisam dormir em alguns lugares. A gente sabe e pegamos a informação que grande parte dos hotéis aqui de Brasília estão praticamente lotados. Para você ter uma ideia, um hotel aqui de alto custo só tem 11% da capacidade, se não me engano, 40 apartamentos livres. Então, imagina os outros que não são de luxo, né? Aqui ao meu lado estou com o Henrique, que é presidente da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis aqui do Distrito Federal, está a par dessa situação, cuida de um hotel aqui bem pertinho do aeroporto. Henrique, obrigada pela participação. Qual o balanço que você faz aí dessa situação desde ontem? Qual o impacto que isso tem nos hotéis aqui de Brasília? Bom, na realidade é importante mencionar que essa semana já era a semana mais movimentada do ano. Então nós temos 2 grandes congressos, um da APAE e um de direitos humanos acontecendo na cidade, que já promovia aí uma ocupação em torno de 80% da capacidade. Então, com os acontecimentos de ontem que continuam impactando até hoje, naturalmente começam a promover um esgotamento da disponibilidade do inventário hoteleiro da cidade. Agora, uma situação que é importante destacar, com isso o preço vai lá para cima. Para o título de comparação, quanto que seria uma diária aí num dia normal e como está sendo agora, já com essa superlotação? Na realidade, a hotelaria trabalha com o mesmo regime de precificação de companhia aérea. À medida que a aeronave vai ficando mais cheia, os preços das passagens vão acompanhando e vão ficando mais caros. Na hotelaria, é praticamente a mesma coisa. Tem o hotel como uma aeronave. À medida que vai lotando, os últimos assentos vão ficando mais caros. Então, normalmente, nós temos aí uma tomada de precificação nessa reta final, normalmente 60% a 65% acima da média usual praticada na cidade. Henrique, antes da gente bater esse papo aqui junto com o Henrique Chaves também, eu vou só pedir para o Tobias Barreto mostrar aqui à frente do hotel, só para a gente mostrar a movimentação. Nesse momento, uma movimentação mais tranquila, Henrique, a gente consegue notar uma circulação de transporte por aplicativo. Mais cedo, quando chegamos, conversamos com alguns passageiros que estavam aqui aguardando para dar entrada no hotel. Não são de Brasília, mas foram orientados a dormir aqui, procuraram um hotel por conta própria. Infelizmente, a companhia aérea não pôde pagar, segundo essa passageira, mas por aqui toda hora a gente vê o pessoal desembarcando e embarcando a todo momento. Então, um balanço dessa situação dos hotéis aqui do Distrito Federal, hotéis completamente lotados, pouquíssimos quartos disponíveis para quem precisa dormir aqui em Brasília. Josi, primeiro eu quero, na conversa com o meu xará, com o Henrique aí, uma curiosidade. Qual é o tamanho da rede hoteleira hoje no Distrito Federal? Quantos quartos temos? Curiosidade, assim, qual o tamanho da rede hoteleira aqui do Distrito Federal? Você sabe mais ou menos a quantidade de quartos? Nós temos em torno de 12 mil apartamentos na região central e depois nas adjacências mais ou menos 10 mil apartamentos para compor todo o inventário. Outra questão, ô Josi, aí pegando um pouco da experiência dele, que já deve ter sentido isso no balcão do hotel. Agora há pouco, contamos a história de um passageiro que disse que ganhou o voucher, se apresentou no hotel e quando chegou no hotel, o atendente falou para ele: não, senhor, me desculpa, mas esse voucher não está autorizado aqui no nosso hotel, não. Senhor, por favor, volte para o aeroporto. Como é que fica uma situação como essa, hein? Usando um case aqui que o Henrique cita, um passageiro teria recebido um voucher da companhia aérea, ele chegou no balcão do hotel e o hotel teria recusado, dizendo que esse voucher não era válido. Qual é essa situação? Como fica num caso como esse? Na realidade, os hotéis cadastrados com as companhias aéreas, eles estão dentro de um sistema. O sistema, ele promove a disponibilidade, ele informa a disponibilidade em tempo real para uma companhia aérea, que pode emitir um voucher em cima dessa disponibilidade, mas nesse meio tempo pode ocorrer diversos fatores, desde apartamentos que deveriam ter dado check-out e não deram check-out, porque já sabiam que tem um problema, portanto não saem do apartamento. Pode acontecer realmente de ter havido a emissão do voucher e por alguma razão outra fonte utilizou a mesma disponibilidade
e utilizou o apartamento, e por isso acontece essa indisponibilidade. E são situações que podem acontecer, mas são diversas as situações que podem acontecer nesse caso. Henrique, você que já trabalha com isso há bastante tempo, está à frente aí dessa associação, a gente vê de tudo, né? Principalmente em casos como esses, onde um aeroporto muito importante, como o aeroporto de São Paulo, tem ali um problema, isso impacta em toda a rede hoteleira de outros estados, como aqui no Distrito Federal. Sem dúvida, mais do que em qualquer outro lugar do mundo. Até porque as companhias aéreas aqui no Brasil têm a responsabilidade de promover hospedagem em casos de situações que fogem ao controle da própria companhia aérea, como é o que está acontecendo agora. Nós temos uma questão meteorológica que compromete a segurança dos passageiros e ainda assim a responsabilidade de acomodá-los sobrecai sobre as companhias aéreas, situação que não acontece em todo lugar do mundo. Henrique, nós temos dados aqui da Inframérica, que administra o Aeroporto Internacional de Brasília. São dados atualizados, agora de 18 horas, e 12 voos registram atraso na partida aqui do terminal de Brasília, e a concessionária orienta os passageiros com voos programados para hoje, para entrarem em contato com as companhias, assim como o Márcio Fontinelli disse no link dele. Então, a gente segue acompanhando isso. Ao longo do dia de hoje, 37 voos foram cancelados, tanto na chegada quanto na partida, e agora 12 voos registram atraso na partida do terminal brasiliense. Nós estamos em um hotel bem pertinho do aeroporto de Brasília, é o hotel mais próximo, dá até para ver quando um avião decola, e a movimentação por aqui nesse momento um pouco mais tranquila na porta. Já conversamos mais cedo com alguns passageiros que tiveram problemas, vão precisar dormir aqui em Brasília, e por causa desses congressos, esses eventos importantes que estão acontecendo aqui no Distrito Federal, justo hoje, a cidade já estava lotada, e com essa questão aí dos atrasos e dos cancelamentos, a situação piora. Então, temos pouquíssimos hotéis aí disponíveis para os passageiros que precisarem. Ô Jô, deixa eu aproveitar a presença do Henrique ao nosso lado aqui, ele que tem conhecimento, né, dessa parte de hotelaria aqui em Brasília. Tirar da experiência dele se é possível uma previsão para normalidade em cima de uma situação como essa. Ele lembra bem que é uma questão meteorológica. Como é que você vai resolver isso? A gente não tem muita previsão em cima disso. Mas pela experiência dele, pode levar aí mais 2, 3, 4 dias para se resolver isso, não? Henrique, pela tua experiência, quanto tempo você acha que deve levar para resolver essa situação? A gente sabe, o Henrique aqui citou que é uma questão meteorológica, é o tempo, né? Ninguém tem controle sobre isso. Mas com base na sua experiência, você acha que dá para resolver em quanto tempo? É muito difícil responder, até porque o que pode acontecer, pessoas que tinham uma conexão internacional, tem uma conexão para um determinado estado, até normalizar, vai depender muito da logística das próprias companhias aéreas, da normalização das condições meteorológicas para que essa situação possa ser resolvida. É difícil prever. Se desse para prever que a gente ia ter um problema meteorológico, provavelmente as companhias aéreas já teriam se resolvido antes, mas foi uma coisa que foi apanhada de surpresa. É difícil prever. Normalmente, os cancelamentos aqui no Distrito Federal são resolvidos de um dia para o outro, normalmente. Mas em se tratando de um ciclone que afeta muito mais do que um aeroporto, em se tratando de várias conexões, é possível que leve um pouco mais de tempo. Tenho notícias de gente que vai ter que ficar aqui 3 dias pelo menos, né? Esse hotel aqui do aeroporto, especialmente, nós tivemos aqui situações onde hóspedes vão ficar 3 dias. Nós só tínhamos 10% do inventário, como eu falei, a cidade já estava cheia. Nós tínhamos um grupo saindo e outro grupo entrando para um outro congresso. Enfim, vamos ter aí situações difíceis de prever, mas é possível que algumas pessoas fiquem 3 dias, outras pessoas consigam embarcar o mais rápido possível para outros destinos que não estejam afetados com relação à condição meteorológica. Então, podem fazer uma conexão que estavam indo para o Nordeste, de repente vão ter que ir para uma outra região para tentar fazer uma outra conexão que não impacte. Enfim, são tantas as hipóteses em termos logísticos. Acho que a companhia aérea é a mais indicada para poder tratar essa questão.
Henrique, só fazendo um gancho aqui rapidamente a partir da conversa que eu tive com o presidente aqui antes de entrar ao vivo, essa época do ano é uma época bastante caótica, né? As pessoas querem sair dos estados de origem para passar fim de ano, virada de ano, enfim. Agora em dezembro acontece muito isso, né? Muito cancelamento. Cancela um pouco aqui em São Paulo e aí tem um impacto gigante em outros estados, aqui em Brasília também. Você tem dicas para os passageiros não ficarem numa situação como essa, né? Claro que fugindo um pouco dessa situação da chuva. Antecipem suas férias, esse é o conselho que eu posso dar. Aqui no aeroporto, nós já estamos aqui há 12 anos operando o hotel do aeroporto e sim, todos os anos, nas datas comemorativas, Natal e Réveillon, muitos passageiros deixam para viajar no dia que antecede as datas comemorativas. E em função do mau tempo, que é uma característica do período do ano, muitos voos não decolam, muitas pessoas acabam ficando aqui no hotel. Obviamente não era isso que estava planejado e obviamente era muita frustração. Então a dica é: se programem com mais antecedência, antecipem as férias e saiam mais cedo para evitar esse tipo de transtorno. O Henrique aqui disse que no final do ano ele costuma até descer uma comida, deixar aqui para o pessoal, porque realmente isso acontece bastante nesse período aí de chuva, né? Principalmente agora no final do ano, as pessoas têm que ficar dormindo em hotéis. Valeu, Josi. Vamos continuar acompanhando. Quero agradecer aí a gentileza, o carinho e a atenção do Henrique, meu xará, aqui com o nosso Cidade Alerta DF. Estamos atentos e acompanhando.